Fala, rapaziada. Michel Bastos aqui. Chegou o momento. É o nosso primeiro episódio do Somos o que Somos. E eu vou ser muito curto, nada mais, nada menos. A gente tem um convidado muito especial, sem frescura, porque nós dois, a gente não tem frescura nenhuma. Não tinha cara melhor para estar aqui nesse primeiro episódio de verdade. Meu irmão. Aí eu quero perguntar, Denilson Show ou Denilson Penta? Quem que eu vou introduzir? Pra galera, pro conteúdo, pro engajamento, Denilson Show. Então é o Denilson Show, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, velho coração. bicha! Irmão, não tinha pessoa melhor para estar aqui hoje. Eu demorei muito pra te responder? Eu demorei muito pra aceitar foi na o hora. teu convite? Irmão, e eu não demorei para escolher o primeiro para estar aqui. Porque não... Tinha que ser você. Eu não posso falar não pra você, mano. A gente se dá tão bem. Acho que faltou pra gente jogar junto só. Não, mas tem história aí pra contar. Então... Só faltou a gente jogar junto. Eu vou te falar, tem uma parada, de verdade, eu já vou te falar. Eu não sei se você tem isso na bola, mas a gente não jogou junto. E você fala uma parada que é muito forte. Cara, quando a gente vê, parece que a gente... De muito tempo. É muito louco. E não é. Vai, tem aí uns 10 anos. E as nossas esposas também falam a mesma coisa, né? Quando elas se encontram, elas falam assim... Coisa. Pô, como é que eles... Mano, eles ficam desse jeito? Parece que eles são amigos desde a infância. Então, é que é a resenha mesmo. É isso aí, mano. Mas, irmão, obrigado. Imagina. Obrigado, de coração. É um prazer. Esse aqui é um projeto novo nosso e, mais uma vez, não tinha pessoa melhor. Obrigado, mano. Porque, sabe por que disso? Porque, cara, a gente aqui, o Somos o que Somos é a essência, irmão. A gente quer tirar a essência das pessoas que sentarem nessa poltrona aí. Boa. E conhecer, e ter coisas e falarem coisas que o povo que vai assistir não conhece, sabe? Tipo, isso aqui também é muito novo para mim, com toda a modéstia do mundo, de verdade, é muito novo para mim, eu tô aprendendo. E você é um cara que já tá nesse ramo. Você foi referência no futebol, você teve essa transição da bola para a comunicação e televisão e é referência nisso também. Então, para mim, irmão, não tem. Aí fora a pessoa, aí esquece. E se a gente entrar na resenha aqui, a gente vai falar um monte de merda. Vai falar um monte de merda. Mas a ideia não é falar merda. A ideia não é, mano. A ideia é a essência mesmo. É de descobrir aquele... Cara, lá no começo, aquele Denilson que saiu de Diadema, por exemplo. Já vou começar, Quebrada. Cara, conta um pouquinho desse começo, dessa história. Como é que foi? Foi difícil pra caramba. Primeiro, Michel, uma satisfação muito grande poder estar te vendo lançando um projeto novo, porque a gente já conversou sobre isso, né? Sobre essas oportunidades que às vezes o ex-jogador tem e ele não aproveita, ou às vezes ela tá quicando ali para você chutar pro gol, você não chuta pro gol. É legal quando o ex-jogador começa a se reinventar. Você tá começando a se reinventar agora, eu tô há mais tempo, mas eu passei pelo mesmo processo que você tá passando agora. É um processo que tira a gente da zona do conforto, mas você vai ver que daqui 3, 4, 5, 10 episódios, você vai ver como é que você vai estar à vontade. Porque não é fácil, irmão. Você vai ver, porque a gente tem um costume, se eu puder falar um pouco do que eu vivo e do que eu faço na comunicação... Irmão, isso que a gente quer. Nada mais Michel, o que eu faço quando eu tô com você, quando as câmeras não estão ligadas. Você é você. Pronto. Quando vocês, como time, criaram o nome Somos o que Somos, perfeito. Então, quando a câmera... Você curtiu, irmão? Você curtiu? Porque o Somos o que Somos, a câmera não pode mudar isso. Não é porque a câmera ligou e a gente vai começar a gravar, a gente pode mudar. Porque a câmera ficou ligada. Então, a gente vai passar uma outra imagem. As pessoas já conhecem a gente quando jogava. Seja polêmico, seja bom jogador, seja, enfim, jogava bem, jogava mal, criticava a gente e tal. Isso aí a galera já tá ligada. É o normal. Só que na comunicação, o que a gente tem que ter cuidado, o que eu tenho cuidado hoje, porque muita gente, muita faixa etária ouvem a gente e vê a gente. Né? Quando a gente brincou aqui, vamos ficar falando papagaiada, por exemplo. Você tem 2 filhos adolescentes já.
Eu tenho uma filha adolescente e um Davi de 9. Então, calma aí. Pera aí. Tem coisa que não dá pra gente ficar... tipo, falando. tem coisa que não dá, mano. Você falava lá atrás, mas agora Acabou, não dá mais. Não cabe mais. Como. Porque, mano, Já tem discernimento, mano, isso aí é verdade mesmo. Você já tem que ficar ligado, porque, pô, tua filha vai pra escola. Vai chegar em casa e falar, escola. ô pai, por que você falou isso? Exato. Então, tem um questionamento de dentro de casa agora. Então, assim, tudo é o amadurecimento. Então, esse processo que você tá vivendo agora e que eu vivi, foi punk, moleque. Foi punk. Saí de Diadema, molequinho, não tinha nada. Meu pai não tinha condições de dar nada pra gente, nem pra mim, nem pro meu irmão, nem pra minha irmã. O meu objetivo era jogar futebol, então eu jogava futebol desde sempre. Mas onde você começou lá? Lá no Campo do Ouro Verde. Campo do Ouro No Verde. Campo do Ouro Verde, lá em Diadema, no Campo do Ouro Verde. E, inclusive, eu voltei lá agora recentemente, que botaram o sintético. Eu vi. Foi uma volta legal pra caramba. Eu já tinha ido lá algumas vezes. Aí veio pandemia, obviamente, né, esse relacionamento, ele acabou durante esse período da pandemia, e aí as coisas voltaram a ficar mais livres, enfim, a vida no normal e tal, eles colocaram o sintético e me convidou pra ir lá. Eu cheguei lá, eu encontrei uma galera da minha época, porque as últimas vezes que eu tinha ido, eu não encontrei a galera da minha época, mano. Foi uma parada estranha, porque, mano, os caras iam falar comigo, eu falava, mano, que esse maluco, né, tio? Tá ligado? Tipo... Não é da minha época, não é da minha... É muito louco. Só que dessa vez agora, mano, eu encontrei praticamente todo mundo da minha época, mano. Então eu fui pra, tipo, fazer um jogo de futebol, de ficar lá 2 horas, 3 horas. Cheguei lá, sei lá, 8h30 da manhã, 9. Eu fui embora, era 9 horas da noite, irmão. Bom, e vem aquele negócio que a gente fala, vem aquele TBT, que nem agora que é costume. Você lembra de história, de coisa que você passou. Irmão, e aí, então, um pouco que a gente quer aqui é isso. De contar um pouco dessa essência, dessa história, tá ligado? Porque, mano, às vezes a pessoa vê o Denilson, aquele brincalhão, o próprio Michel, a gente mesmo quando se vê. Mas o intuito daqui é a gente falar um pouco disso, irmão. Por isso que eu quero saber de verdade. De verdade, o Denilson que saiu do Ouro Verde, que de lá foi pro São Paulo. Era o Gago, né? Era o Gago na época. O Gaguinho do Ouro Verde. Era Gago? Eu era Gago. E eu que sou até hoje. Eu era Gago. Você acredita que eu era Gago? E eu que sou até hoje. E eu tenho que fazer uma fome. Olha, é muito louco. Sabe por quê? Porque eu era Gago mesmo. Mas você é ainda. Você é ainda um pouquinho, irmão. Ai, meu Deus, eu tô tentando não gaguejar aqui, Gago, mas é difícil. Irmão, então eu tenho que me monitorar. Aonde que eu sou Gago? Mano. Não, mas eu era Gago, né? Então, tipo, eu jogava bola na rua, por exemplo. E aí, pô, eu sempre fui muito magrinho. Então, quando eu sempre joguei bem desde moleque, então às vezes eu jogava com os moleques maiores do que eu. E às vezes jogar com o cara maior que você, pelo jeito que eu era, eu sofria bastante. Às vezes eu driblava e às vezes o cara conseguia me pegar e fazer a falta. E na primeira, beleza, na segunda, beleza. Na terceira, eu já começava a ficar nervoso. E o Gago, quando fica nervoso, esquece, pai. Não sai nada, irmão. E esse não sair nada era pior pra mim, porque os caras tiravam mais onda ainda, os caras zoavam mais ainda. E aí lá nos meus, sei lá, 12 anos, 13 anos por aí, um pouquinho antes, porque eu não tinha ido pro São Paulo ainda, minha mãe resolveu me colocar pra fazer fono, mano. Não sei como ela conseguiu, em condição que ela tinha pra fazer. Ela já tava prospectando o Denilson pós-carreira lá atrás. Por quê? Porque eu chegava em casa chorando e reclamando, mano. E eu acho que minha mãe começou a sentir o golpe, tá ligado? Não, mas isso ajuda. Uma criança e tal, aí ela falou, vou arrumar uma fono. Aí eu fiz fono, fiquei fazendo fono, ó, um tempão. Irmão, eu tive esse sentimento, mas, aliás, eu não tive. Você tinha essa sensação de que você se sentia diferente, que você poderia chegar onde você chegou? Nessa idade não, Misha. Moleque não. Moleque não, mano. Esses dias eu tava conversando com uns parceiros, tentar trazer um pouco no que as pessoas falam hoje de plano de carreira, né? Hoje você conversa você faz um planinho de carreira. Você conversa com um jogador, com um empresário, com alguém, eles falam, o plano de carreira. Quando que você ouviu o plano de carreira, você, moleque? Nunca. Porra. A gente não ouvia plano de carreira. A gente queria jogar bola, que não é ruim. Não tô criticando, né? Eu tô falando, é um negócio legal, o plano de carreira. Você se organizar hoje é fácil para nós, porque hoje a gente tem filho, então a gente se programa, a gente olha lá na frente, cuida aqui para não faltar lá e tal.
Mas moleque de 10 anos, 11 anos, 9 anos, você não quer saber negócio de plano de carreira. Você quer jogar bola, mano. Você quer jogar bola. Você quer descer lá no campo do Ouro Verde, passar em frente de casa e ir lá pro campo do Tupi você ir lá pro campo do Benfica, você quer passar o dia jogando bola. As coisas na minha infância, Michel, elas foram acontecendo naturalmente, mano. Por isso que hoje, óbvio que hoje eu tenho mais discernimento e planejo as minhas coisas, mas eu não perdi eu não perdi a sensibilidade de fazer bem esse momento que a gente está tendo aqui agora, por exemplo. Você quer fazer ele... Eu quero tudo fazer que ele você faz legal, bem. eu quero que as pessoas, a hora que... Mas eu sou igual a você. Entendeu? Eu não quero falar, pera, será que isso aqui amanhã vai dar bom? Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em fazer... Faz do seu jeito, como do tem meu que jeito, ser. eu sou assim. Sei. Eu não estou pensando se vai ter resultado amanhã ou não. Estou pensando em fazer o que eu sei fazer agora. E ser você. E ser eu. Independente do que vai acontecer. Então, ao longo da minha infância, até a chegada minha ali no São Paulo, eu pensava assim, depois quando eu chego no São Paulo, sei lá, com 12, 13 anos de idade, continuei pensando assim. E aí, quando eu tive a oportunidade de começar a treinar com o profissional, aí essa chavezinha virou. Porque aí eu comecei a enxergar como oportunidade. Porque até então eu não enxergava o futebol como oportunidade. Eu enxergava o futebol para tirar uma onda, mano. Vamos driblar, viado. Vamos pra dentro dos caras, vamos tirar a onda, pô. Só que quando você começa a jogar, treinar com os caras que já são realidades, e você começa a ouvir, você fala, puta, mano, eu quero ter esse relógio aí, tio. Eu quero ter esse carro aí, mano. Eu quero ter aquela casa lá, mano. Eu quero ter esse tênis da hora aí, mano. Você começa não é invejar. Não. É diferente. Tá ligado? Entendo o que você quer dizer. Não é invejar. Você fala, mano, puta, olha o tênis da hora do Michel, mano. Eu quero ter um tênis desse aí, mano. Puta, eu vou, mano. Tá ligado? Você começa a se espelhar nas pessoas, mano. Mas, então, e nisso, eu acho que as pessoas têm que entender que pra você ter o carro, o tênis, irmão, às vezes a gente tem que contar como que foi sair do Ouro Verde, que é isso que eu tô querendo saber de você, pra chegar no São Paulo e você ter essa noção de que, tipo, pô, dá pro Denilson ter esse carro, dá pro Denilson ter esse... Então, mas esse moleque de Diadema aí não vi esse bagulho. Não, eu sei que não vi, irmão. Mas o intuito é assim, tipo, você teve um cliquezinho que você sabia que você podia ter aquele... Se você se esforçasse, trabalhasse, você podia ser aquele cara que ia ter aquele carro, mano, que ia ter aquele relógio, que ia poder dar uma vida boa pra família. Eu não lembro, Michel, de nenhum momento passar na minha cabeça, moleque, tá? Moleque de rua, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos ali. A partir daí eu vou pro São Paulo, as coisas começam a mudar um pouquinho. Mas época de Diadema, moleque de rua, eu não lembro de ter esse sonho, mano. Não, tudo bem. Tá ligado? Mas de sonhar assim, tipo, quero ter os bagulho. Não. Quando eu chego no São Paulo, eu já contei isso algumas vezes, mas quando eu chego no São Paulo e essa chave que eu falei que virou, eu lembro da minha mãe falando dentro de casa, a gente morava numa casa muito pequena, eu lembro da minha mãe falando às vezes com meu pai no domingo, que meu pai trabalhava a semana toda, e às vezes no final de semana saía para tomar uma cachaça dele, não sei o que, tal. E às vezes na hora do almoço ali, tomava lá, ele falava que era para abrir apetite. Para abrir apetite. Para abrir apetite e tal. E aí, você abre o apetite hoje, não? Agora menos, mas não era direto. Agora menos. Mas aí eu ouvi a minha mãe falando, reclamando da cozinha, que era a cozinha pequena, tá ligado? Que não posso receber eu não posso receber minhas irmãs, minhas tias nesse caso, que eu não posso. Eu lembro disso claramente na minha cabeça, moleque. Da reclamação da minha mãe com as coisas que a gente tinha dentro de casa, de espaço. Porque minha família é mineira, né? Então minha família gosta de cozinhar, cozinhar e receber e tal. Comida mineira E eu lembro da minha mãe sempre com isso daí. Quando eu comecei a ganhar uns bichinhos de jogo ali e tal, e meu pai já estava começando também a aumentar a casa lá em Diadema, lá, o sobrado que meu pai tem lá ainda, aí eu comecei a falar assim, mano, esses R$500 aqui, eu vou dar pro meu pai, vou dar pra minha mãe, porque eu acho que dá pra comprar um tijolo ali, né, mano? Dá pra comprar uma areia, né, mano? Dá pra comprar uma pedra, né, mano? Porque eu comecei a botar na minha cabeça que a minha mãe tinha que ter uma cozinha um pouquinho maior, mano. Isso eu lembro como se fosse hoje.
Eu não tinha desejo pessoal nessa época. Desejo de falar, mano, Sim. quero ter, igual eu comentei aqui agora. Esse desejo foi quando eu fui lá pro, já Aí depois que você já tinha... 16 para 17 ali, quando eu comecei a conviver com os caras. Que até então convivia com a galera. Que você começa a ter uma isso é uma visãozinha parada- que isso pode acontecer. Eu falei uma parada aqui agora que é muito louco. O teu entorno fala muito na onde você quer chegar. Hoje a gente vê isso. Tá de ligado? verdade. Muito, mas muito, irmão. O teu Muito. entorno, tipo, né, mano? Eu não sei como é que as pessoas pensam, mas muitos anos eu tenho pensado nisso. No meu entorno, tipo, caralho, faz sentido eu seguir por o caminho que esse cara tá indo, puta, o sucesso que ele tá tendo, tal. Puta, mas não faz sentido eu ir por aquele caminho ali, porque, mano, enfim, você vai buscando exemplos e buscando referências e tal. A nossa época de periferia, e na tua também, moleque, que você também vem de situação mais delicada, o nosso entorno era aquilo, tio. Irmão, então, é por isso que hoje aquele ditado que diz, ande sempre com pessoas que te... Tá ligado? E não é frase vazia isso daí. Não é, irmão. Não é. Tá ligado? Então, Só que a gente hoje, com mais de 40 anos, que a gente tem noção, isso é bom pra nós. é Você leva isso pro seu filho ou não leva? pra caralho. Leva. E outra, assim, é óbvio que é uma época completamente diferente, dados os nossos pais com a gente. Não, é outra realidade. E a nossa com os nossos filhos, mas, porra, eu falo não pro meu filho hoje, eu falo não pro meu filho, mano. Coração apertado, tio. Eu quero um tênis, pai. Tênis, precisa de tênis, pô. Cheio de tênis aí, se você não usa. Vai lá usar os tênis que eu não sei o que, não vou te dar mais tênis, não. E louco vai comprar o tênis pra ele, tio. Não, mas eu já acontece. Só que eu não posso dar o tênis, mano. É doutrinar. Aí você vai, tá ligado? Mas imagina teu pai, meu pai, sua mãe, minha mãe, lá na época, fala assim, mano, compra aquela chuteira pra mim lá. E meu pai fala assim, puta filho, não tenho condições de comprar aquela chuteira pra você. Tá ligado? Não tenho condições. E não tenho condições. Não é eu não tenho condições pra educar. Eu não tenho condições, mano, de comprar chuteira pra você. Aí que é punk. Teu filho te pede uma raquete de tênis, você falou que teu filho tá jogando tênis, você pode sair da tua casa no meio da tarde, ir lá na loja e comprar uma raquete de tênis pra ele, mano. Mas você vai falar, Então, mano... isso Tá eu queria te perguntar um negócio. Pergunta, tio. Por exemplo, o que a tua família, teu pai, tua mãe deu pra você pra que você pudesse tudo, né, mano? Tudo. O meu pai e minha mãe, tudo. A minha grande referência... As pessoas falam assim, você é gente boa, você é humilde, você é simples, você é isso, você é aquilo. É os dois. Eu herdei isso dos meus pais, deles. mano. Até hoje, se você conviver, ficar uma tarde com os meus pais, você vai lembrar disso que eu tô te falando. E Exala a hoje simplicidade. tem decisões que você toma na tua vida que você traz lá da tua família, daquilo que o teu pai e tua mãe te ensinaram? Muito. O que eu tenho hoje como valores, eu carrego, assim, é só uma extensão do que eu aprendi dentro de casa com meus pais. Se você conversar com meu pai, você vai falar assim, mano, agora eu sei porque que o Denilson é do jeito que ele é. Você ficar meia hora conversando com meu pai. Você ficar meia hora conversando com minha mãe, você vai falar assim, mano, agora eu sei porque que o morcego é desse jeito aí que ele é aí. Porque eu sou o meu pai, mano. Irmão, eu sou e a é extensão muito. do meu pai. E isso exala muito, tá ligado? De Eu sou a verdade. extensão do meu pai, mano. Ontem, enfim, eu não sei quando vai pro ar, mas eu tava com meu pai. Eu tava com meu pai ontem. Eu tava com meu pai ontem. E meu pai, aí, e junto com a minha sogra, aí a mãe da Luciele, falou alguma coisa pro meu pai do marido que eu sou, pra filha dela, né? Do homem que eu sou dentro de casa e tal. Troca. Do relacionamento, porque eu tô há 17 anos com a Luciele, né? E aí eu, conversando com outras pessoas dentro da casa, e eu peguei só tipo, pô, teu filho é um grande homem, né? E tal, não sei o quê. Eu agradeço muito a Deus que colocou um homem pra cuidar da minha filha, um cara tal. Aí eu olhei pro lado assim, mano, tô vendo meu pai chorar. E meu pai não é de chorar. Meu pai não é de chorar. Tá ligado? Eu sou chorão pra caramba, meu pai não é de chorar. Aí eu tô aqui, olha, meu pai tá chorando. Eu parei pra prestar atenção, vi meu pai chorando, parei pra prestar atenção. Aí meu pai começou a chorar. E aí agradeceu minha sogra. Começou, pô, eu queria agradecer pelas palavras com o meu filho. Porque, pô, meu pai tem quase 80. Então acho que ele tá ficando mais sensível pras paradas, né, mano? Minha mãe da mesma forma. Então, pô, eu quero daqui 20 anos que alguém chegue em mim e fale assim, pô, o Davizão é fera. Maria Eduarda, pô. Imagina para nós como pai ouvir isso. A gente que veio lá do nada, tio. Mas, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que encaixa muito aqui agora. De verdade. Fizeram essa pergunta para mim outro dia. De verdade.
que o Denilson, hoje, pai, filho, mas agora deixando de ser filho, perguntasse pro Denilson lá de Diadema, o que conselho você daria hoje, o Denilson, tivesse aquele Denilson de 5, 6 anos na frente dele, lá de Diadema? Mesma pessoa. O que eu falaria pro Denilson, pô, pega outro empresário, mano, que esse aí vai dar ruim. Esse é ruim? Vai lá daquela... Vai com 5 anos, caralho, não com 6. Vai, irmão, corre, puxa, sai fora desse Não, empresário aí que fala vai aquele dar molequinho, ruim. não, aquele molequinho Não, cara, mesmo, eu falaria mano. pro Denilson lá de Diadema. Ô, mano, vamos correr logo daqui que não tem lugar. Rala, pai, com o bagulho. Vamos embora. Irmão, neguinho, rala que o bagulho tá Rala. louco, tio. Não, eu diria pro Denilson de Diadema, um moleque lá de 5, 6, 7, 8. Aí, Essa ó. fase aí. Porque eu tô tentando me lembrar de 5 anos de idade, né, mano? Porque eu lembro eu com 8, 9 jogando bola pra caralho o dia inteiro, mano. Só com uma tubaína na barriga. Então, mas você sabe, você ligado? lembra Só que com uma tubaína. Eu diria pra ele, hoje. Eu diria pra ele. Pra ele continuar se divertindo como ele se divertia. Que ele não errou. Mas eu errei em uma coisa. E eu não tô falando aqui da boca pra fora, não. Eu deveria ter terminado os meus estudos. Eu não terminei os meus estudos. Então eu diria pro moleque lá de Diadema com 10 anos de idade, continua se divertindo, tirando onda, do jeito que você é, mas termina os teus estudos. Porque, Misha, em algum momento eu senti muita falta disso. Então, irmão, mas a gente não tinha essa estrutura que tem hoje para poder assimilar os dois. Você lembra disso? Concordo com você, mas dava pra fazer. Será? Dava. Tá ligado? Quando você me perguntasse, você tem um arrependimento? É esse. Cara, eu vou te falar... Eu vou te falar o porquê. Porque, eu posso te falar por quê também depois. Porque, então, mano, nós demos certo. Eu virei um atleta profissional, graças a Deus bem sucedido. Você virou um atleta profissional, graças a Deus bem sucedido. E, mano, eu não sei se você terminou teus estudos. E eu não terminei o meu. Tá ligado? Então, não. assim, a gente tá dentro de uma porcentagem muito pequena. É muito pequena. Tá ligado? De que o futebol deu pra gente algo grandioso. Que a gente vive desde que a gente vive hoje por causa da redonda, pai. Mas não tenha dúvida. Por causa da bola. Mas... Só que teve situações na minha vida, em entrevistas, em coletivas, em bate-papo com amigos, porque você sai de um nível intelectual, um nível financeiro, você começa a lidar com pessoas que intelectualmente mais avançado do que você e nível financeiro mais avançado que você. Justo. Então, várias vezes eu fiquei em saia justa. Num bate-papo com alguém, com um grupo de amigos, eu ficava em saia justa. Isso então, me incomodava. Não, isso me incomodou muito. Tá ligado? Mas eu queria saber como que daria naquele período, naquela época nossa. Você é um pouquinho antes. Até uma certa hora deu. Eu, por exemplo, no São Paulo, é por causa de vagabundagem mesmo, tio. Preguiça mesmo, mano. Porque, mano, eu treinava, por exemplo, de manhã, sei lá, terça e quinta treinava de manhã e à tarde, beleza? À noite tinha perua do São Paulo pra levar nós pra escola, viado. Não tinha segredo. Ah, mas hoje vou então, não. Então, não, Deus o livre. Eu não vou não, sabe por quê, mano? Cara, não, aí é diferente. Não, que nem eu. Doendo, mano, eu não vou não. A minha história já é diferente. Pô, eu com 16 anos... pô. Eu com 16 anos, eu fui, Paulanda. Aí fui fazer teste aqui, fui fazer teste ali, ir pra um lado e pro outro. Eu falo um pouco também, que, lógico, você saiu aqui de Diadema, São Paulo. Então, você tá me falando... na mesma cidade, no mesmo local. Não, se você tá me falando... Porque muitas das vezes das possibilidades é que a molecada vai para um lado, vai para o outro desde cedo, ainda mais hoje. Hoje você pega um moleque com 16 anos, que nem o Hendrick, por exemplo, que hoje ele tem talvez uma tecnologia que ele consegue via internet. Hoje é outro momento. Hoje eu falo para você, se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Lá atrás a gente não tinha essa possibilidade. É isso que eu tô falando. Não tinha essa tecnologia. Hoje eu falo para as pessoas, hoje a informação tá na palma da mão. Pronto. Hoje o jogador tá na concentração, mano, quanto é que tá o euro? Olha como é que tá o euro aqui. Pum. Quanto é que tá o dólar? Pum. Eu quero fazer um curso de inglês. Tá, mas esse que eu tava falando de arrependimento, eu me arrependo muito. Não, mas eu também me arrependo. Hoje, na verdade, eu não me sinto um cara
hoje eu não sou um cara muito tão arrependido que nem antes. Me sinto um cara Porque a culto. vida te ensinou pra caramba. Pronto. Obrigado. A vida te ensinou pra Obrigado caramba. pra você me dar essa moral aí. É. E eu me sinto, e a gente vive hoje, tanto eu como você, a gente vive numa região que a gente tem que andar com pessoas, não é porque tem dinheiro, mas cultas, inteligentes, que eu mesmo com 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu falava assim, cara, como que eu vou falar com esses caras? E hoje eu me vejo um cara hiper inteligente, poder sentar, isso é algo que eu tenho o maior orgulho, de poder sentar com essas pessoas e poder trocar ideia, dialogar, e muitas das vezes, muitas delas me ligarem, perguntarem, pô, Michel, não sei o quê, falar, pô, então isso querendo ou não, você, Acontece também. a gente vê Acontece. cara, você é um cara que saiu do futebol, foi para comunicação e televisão e virou referência. Virou uma referência tanto quanto, lógico, no futebol você é um ícone e tem essa imagem tanto quanto também isso e o que é isso para você, irmão? O que é isso pra Tipo, mim? cara, para você, cara, você sair, fazer essa transição do futebol e ser uma referência muito, desculpa a palavra, muito foda. Você é referência, mano. Você é campeão mundial, sabe? E aí você, logo em seguida, se eu não me engano, em 2010, Foi você para de rapidinho. jogar. Ah, E logo em seguida 2010. você migra, já vai pra Band. E hoje você é uma referência também cara, depois dessa transição aí. eu não programei a minha aposentadoria e muito menos programei Tá onde tá? o meu recomeço, né? A minha reinvenção, se pode dizer dessa forma. Porque, pô, você me conhece, eu tive uma lesão séria no meu joelho em 2003, a primeira, depois da Copa do Mundo ali, joguei na próxima temporada da Europa ali, eu machuquei meu joelho, aí operei, aí 6 meses depois eu comecei a ter problema de cartilagem, e em 2005 para 2006, 2004 para 2005, eu fiz uma raspagem de cartilagem assim considerável. E nessa cirurgia o médico falou que eu teria mais alguns anos para jogar bola. Isso foi em 2005, 2004 para 2005. E entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas, pô, conforme eu fui voltando a jogar, eu fui realmente sentindo o meu joelho. O meu joelho não ficou normal mais depois de 2004. Sim. Você percebe, você conhece. Não, você sabe. Seu corpo, você sabe. O joelho não estava normal. Sempre tinha uma dor. Eu tomava anti-inflamatório, mas sempre tinha uma dor. Aí essa dor ela foi aumentando, que me fez chegar até 2010. Então, estou falando mais de 6 anos praticamente. Só que quando eu parei de jogar futebol, na minha cabeça, eu conseguiria jogar pelo menos mais uns 3 anos. Eu parei com 30 para 31. Falei, mano, eu vou até 33 e aí eu vou ver o que eu vou fazer. Aí em 2009, perdão, primeiro semestre de 2009, eu vou para o Itumbiara de Goiânia. Eles me ofereceram um contrato curto e com uma questão financeira boa. Eu falei, cara, eu vou. Me arrependo também. Não é pelo carinho que eu recebi lá, que eu fui muito bem recebido em Itumbiara lá, eu tenho um carinho pela cidade. Mas eu poderia ter segurado um pouquinho mais a onda, esperado um pouquinho mais uma oportunidade de algum outro clube com alguma estrutura, porque eu tinha feito um ano bom no Palmeiras em 2008. Então termina a temporada, eu termino bem, com uma imagem de que, pô, o Denilson tá bem, foi uma temporada muito boa para nós lá e tal. E eu já meio que me desesperei e agarrei a primeira oportunidade que apareceu, porque eu tava pensando, caralho, o que tiver financeiramente legal, eu vou pegar. Meu joelho tá gritando. E aí eu me precipitei. Beleza. Então eu vou para o Itumbiara, chego lá em um dos jogos lá, acabo machucando o joelho e tal, e tive que fazer a minha quarta raspagem de cartilagem, que era a única brechinha que tinha, o chorinho. E aí quando eu faço essa cirurgia, já em 2009 ali no, sei lá, abril de 2009 ali, quando eu faço essa cirurgia, eu namorava a Luciele, aí eu virei pra Luciele e falei pra Luciele assim, falei, ó, falei um negócio pra você, já era. Parei. Ela, o que foi? Falei, acabou minha carreira. Ela, para, mozão. Falei, acabou minha carreira. Aos prantos, né? No quarto do hotel, aos prantos.
Acabou minha carreira. Acabou, caralho, fudeu, o que eu vou fazer? Não sei fazer nada, não sei só jogar bola, o caralho. Irmão, Eu e ela. Mas assim, aos prantos, eu tô e contando é aqui uma coisa, tranquilo. e é uma decisão Mano, difícil. mas sabe quando você sente, Michel? A hora que eu machuquei, eu machuco no jogo, tá ligado? Saio do jogo com o joelho travado, vestiário ali, minha cabeça já tava a milhão, mano. A milhão. Falei, mano, eu vou fazer ressonância e vai dar ruim. E é difícil, né, irmão? Vai dar ruim. É Aí difícil. esse processo, irmão, é punk, mano. Eu não Eu desejo pra passei ninguém, por não, isso. mano. É punk, mano. Aí eu chego no hotel, aos prantos, falo, porra, mozão, acabou minha carreira, não sei o que. Ela, calma, vai não sei o que, o médico não ficou, não sei o que, diagnóstico, caralho e tal. Bom, diagnóstico, teve que E a operar. Luciele, pai, nessa hora? Você tá louca, minha mulher é uma pica. Minha mulher é pica pra caralho, viado. Minha mulher é segura pra caralho. Vixe, eu sou... Não eu tem, dou não, mó é um sorte. negócio, não, Eu dei não, mó é Tio, isso. na irmão. moral. Não, dei eu mó sei. A sorte. coronel é foda. Né? Eu dei maior sorte, Irmão, mano. não tem. Eu ouvia dos caras falando assim, mano, a mulher, quando ela é sábia, ela edifica. Ela, pô, ela te faz crescer, ela te pá, não sei o quê. Pô, agora você pegar uma mulher, pô, é foda, ela te destrói, o caralho, velho, porra, tumultou a sua vida todinha porque e tal. todo mundo, é isso que eu falo, né? Todo mundo tem aquela imagem, que lógico, todo mundo conheceu o Denilson. Aquele Denilson, que foi dono de banda de pagode. Tsunami, caralho. E não sei o quê. Direto. E dá aquela olhadinha gospel, sabe aquela olhadinha gospel? Aquele sorriso. Aquele sorridinho. Como é que é? Ai, papai. Então, mas, mano, não tem como. Mano, eu tenho certeza que ela deve ter sido essencial na tua vida. Eu dei uma sorte, Nini. Eu dei uma sorte na esposa que eu tenho, porque, mano, foi Deus que mandou, tipo, porque, mano... Eu falo mesmo, irmão. Mano, o caminho que eu tava indo era pegar uma subida, tio. Ou várias subidas. Vai pegar uma subida, certeza, irmão. Acho que eu ia estar lá em Diadema, tio. Eu falo mesmo, irmão. Mano do céu, mano. Aí, de repente, mano, pum. E ela sempre foi muito segura, assim, tá ligado? Ela sempre foi muito convicta, segura. Então, várias... Eu adoro mano, ela. eu tenho várias, assim, de falar assim... Vou te dar um exemplo, vai. Eu fecho com a Band, por exemplo. Antes de fechar com a Band, conta essa história pra você, não sei se eu já contei. A gente tá falando dessa parada de transição da bola, tal. Você me perguntou. E aí passou esse auge da... Você parou de jogar. Deprê, você parou de jogar, joelho, caiu naquele acabou negócio. E tal. Falei, mano, é isso, parei de jogar. Eu vou pra Espanha. Falei com o Betis. Falei, mano, eu vou pra Espanha, os caras vêm pra cá, estuda, tal, fica com a gente aqui no clube. Mano, eu fiz isso. Fica com a gente aqui no clube. Aí, pô, vai estudar, vai monitorando jogadores jovens no Brasil, vai indicando pra gente, tal, não sei o quê. Pô, vai ser um prazer ter você aqui. Falei, puta, é isso, mano. Tá ligado? É isso. Eu sempre me achei um cara, modéstia à parte, comunicativo, brincalhão. Eu queria estar nesse ambiente de vestiário, não sei o quê. Eu falei, mano, eu acho que é isso. Acho que... Beleza, mozão, vamos fazer esse bagulho? Ela, vamos embora. Que você decidir, tá decidido. E aí veio uma proposta de uma rádio no Brasil. Uma rádio aqui no Brasil pra eu comentar 6 jogos da Copa de 2010. Eles iam me pagar ali um salário, um cachezinho ali e tal. Bom, mas eram 6 jogos só. Aí eu falei com a Luciele, falei, mozão, vamos pegar esse cascaiozinho, vamos fazer esses 6 jogos. E vamos embora. E vamos meter o pé. Vamos embora. Ela virou pra mim e falou assim, você vai fazer rádio? Você? Com esse carisma... Então, essa transição é muito difícil, com esse carisma todo, com essa história que você tem, você vai fazer rádio, Copa do Mundo rádio. Não, mas Falou talvez... pra mim assim. Não, mas eu acho que talvez, mesmo na voz, você tem carisma pra esse negócio. Pode ser, mas ela falou assim, tá louco? Não aceita não. Não aceita não, vai aparecer uma televisão, alguma coisa pra você fazer a Copa do Mundo em televisão. Ela teve essa visão. Ela virou pra mim. Eu falei, você acha, mozão? Falou, mozão, porra. Luciele. Meteu aqui pra mim. Não. Coronel. Fenômeno. Aí eu falei, Pica. Beleza. Irmão, deu assim, Michel, Irmão, não deu, sabia, mano, não isso deu... não veio do C, Tio. mano. Teve que vir um negocinho aqui, Irmão. ó. Sabe aquele negocinho aqui, ó? Você não tá ligado. Você também não é tudo isso. Ó, faz isso. Tio. Faz isso. Escuta, irmão, você precisa desses conselhos. É sério, mano. Teve que vir alguém de verdade, irmão. Chegar pra você e falar assim, ô Denilson, falar pra você, de verdade. Escuta eu, mano. Assim, sabe assim, bem na tua linguagem mesmo. Escuta eu, mano. De verdade, mano. Ô tio. Ô tio, vai pra televisão, tio. Vai pra televisão. Mano. Você tem o carisma, entendeu? Sabe qual foi a frase que ela usou, tio? Falou que a câmera me namora. A câmera o quê? Me namora. A Letícia nunca ia falar isso pra mim.
Ela falou isso pra mim. Pense numa mulher que nunca vai falar que ninguém vai me namorar, é a Letícia. A Nunca. Lucélia usou, eu nunca esqueço, a Lucélia usou essa O frase. quê? O dia que eu escutar a Letícia falar assim, alguém te... Nunca. A Lucélia usou essa A Letícia frase. fala. Mas isso é bom. A câmera te namora, Desculpa, falou pra amor, mim mas assim. é porque Aí eu você é falei, assim mesmo. pô, aí, mano, coisa de 15 dias, nem isso, irmão. A Band não me liga, tio. Irmão, e vou Olha te que falar... loucura, não, mas tio. você tem noção? Olha o que é a mulher na vida. Hoje você é o ex-atleta com mais engajamento na internet, irmão. Com mais seguidor. Eu sou, tio? Você é. Ah, essa informação você me passa depois aí. Essa informação eu não tenho, não, tio. Você é, irmão. Essa informação eu não tenho, não, hein, mano. Me passaram pra mim, peraí. Essa informação Peraí, eu não tenho, não, mesmo? deixa eu buscar no ponto que eu não tenho aqui. Essa informação eu não tenho, não. Mas boa essa informação. Não, nos dias de hoje, pô. Nos Não, dias de mas hoje, eu pô. acho que no meio da comunicação, tá? Não, sim, é o meu trabalho. No seu trabalho. A gente fala ecossistema, né? No que ecossistema esse aqui, né? ecossistema tá... No teu ecossistema, Então, você Misha, é um cara forte. Mas a gente já tá indo lá na frente. Caralho, assim, eu porque tô passando isso pra você? É uma informação isso aí que você Irmão, tá me dando. preciso cuidar de você. Isso é uma informação. Eu preciso cuidar de você. Isso é uma informação. Porque assim, aí eu entro, pra não perder o raciocínio, quando eu vou pra Band, que ela tava falando da segurança da Lucélia, ela teve várias, mano, mas eu tô te contando uma só. Aí quando eu vou, aparece o negócio da Band, ela vira pra mim e fala, ó, falando? Porra, agora vai. E a gente... Tá ligado? E toda vez a gente dá uma contrariada, né? Fala, não acho Agora vai. Acho que não é Aí isso, eu falei, não. beleza, vou. Aí eu fiz só um cachê de um mês, que era o tempo da Copa. Só fiz o cachê de um mês, tempo da Copa. E fui. Aí, pum, 1 mês, 2 meses, acabou a Copa, 3 meses, 4 meses. Aí a Band falou, mano, pica, vamos fazer um contrato de 2 anos? Eu falei, vamos fazer um contrato de 2 anos, mozão. Ela, faz. Aí eu fiz o contrato de 2 anos. Com 4 meses, depois da assinatura dos 2 anos, a Band me chama para renovar mais 2. Tá ligado? Irmão, eu já te conheço há 10 anos, você já renovou umas 5 vezes. Aí eu cheguei em casa e falei, mozão, o chefe chamou lá, falou, pô, quer renovar o contrato mais 2 anos. Renova não. Você tá tirando? Renova não. Renova não. Eu falei, como não renova não? Tá louco? Ela falou, mozão, você acabou de assinar um contrato de 2 anos, não passou nem 4 meses, eles estão te chamando pra renovar por mais 2. Você já mostrou que você sabe fazer. Ela tá tendo visão. Ela. Sempre ela. Sempre ela. Eu olhando pra eu quase cheguei em casa com o contrato assinado já há 4 anos. Irmão, eu só cheguei em casa e perguntei pra ela. Eu não sei como é que é. E você, quando ela fala isso, você quer dar razão pra ela ou às vezes você quer contrariar? Não, aí eu falei pra ela assim, não, eu vou assinar. Não, É mozão, isso. eu vou assinar. Ela falou, mozão. Eu falei, mozão, você fez 2 anos agora, os caras viram que gostaram de você, os caras querem te segurar 4 anos lá. Aí eu falei, pô, 4 anos, mano, 4 anos, 10 até 14, até a Copa. Os caras queriam me segurar até a próxima Copa, tá ligado? Aí eu falei, vou assinar. Aí eu assinei 4 anos. E quantas vezes você já renovou com a Band? Já renovei 4, aí 3, é isso. Você renovou agora, né? 3 e agora eu renovei de Não, novo. você renovou agora, E né? aí renovei agora, mais E 3. nesse aí tem um Kinder Ovinho surpresa, eu escutei. Chegou aqui no ponto aqui. O que é Kinder Ovo surpresa? Uma surpresinha. Exclusiva ainda. O que é Kinder Teve Ovo alguma- surpresa? A última renovação falou que você teve um problema. Não, isso é verdade. O que você tá lendo lá, Não, caralho? porque é exclusiva, mano. É exclusiva, não é exclusiva, não. Porque é assim, é exclusiva e não é exclusiva, né? Você vai Não, dar então, essa exclusiva pra nós? Não, é exclusiva e não é exclusiva. Porque já saiu, já foi a público isso daí. Já? Já foi a público. É? Então conta um pouquinho pra nós, pai. Conta aí pra nós. Você vai chamar eu? Não, mas esse ano não. Não, mas você vai chamar esse eu? ano não. Esse ano, Tá, esse ano... mas esse você ano pode não, contar nós um já pouquinho tamo- como é que Nós é? já estamos em novembro. Não, mas calma aí. Esse ano não. Não, mas peraí. Calma. Ei, respira. Que quem vai fazer pergunta aqui sou eu. Respira. Respira. Ô. Então tá. Vai, vamos lá. Essa exclusiva é verdade ou não? Pra esse ano, não. Não, ninguém tá perguntando de ano. Então, o que, o que saiu, que você vai ter um programa seu, é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é Beleza. verdade, isso é verdade. Ninguém Isso perguntou. tá nos planos. Tá bom, ninguém Tá nos perguntou planos. quando. É, não quando. Mas vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Eu não sei aonde, mas vai rolar. Mas... Não, mas é na eu Band. não sei aonde, mas vai rolar. Hoje eu tô na Band.
Hoje eu tô na Band, eu só não sei aonde, mas vai rolar. Irmão, é na Band. Pode ser na Band. É na Pode Band, ser- irmão. Pode ser pum. Pode ser pá. Pode ser pum. Não, irmão. Para de graça. Depende, tio. Ah, irmão, vou até tomar um gole aqui. Por que depende? Mas tá Porque, meio- mano, não, depende, porque eu não sou da Band, eu estou na Band. Então, mano, você renovou Você não agora. Você não é da Da CNN. CNN. Você está lá na Eu estou você, na CNN. Você está na CNN, você não é da CNN. As coisas mudam. Não, hoje eu sou. Eu comecei agora, pai. Eu tenho que vender meu peixe. Mas as coisas mudam. Mas Ah, pode mudar? a ideia do programa é um desejo meu já de um bom tempo. É. Mas que estilo de programa você quer? Puta, aí Conta você pra tá- mim. O estilo de programa. Você É. quer estilo de programa. Vai, vamos conversar um pouquinho disso. Que estilo? Eu quero ter que um que o Denilson... Já que o Denilson quer Tá. ter um programa, que estilo de programa o Vamos Denilson lá. quer ter? Você lembra do. Você lembra. Você lembra do Bem Amigos? Lembro do Bem Amigo. Bem Amigos. Hum. Eu queria um programa. Eu fiz com você. Foi com você que eu fiz o podcast, que era a Casa de Verão? Do Não, eu Denilson fiz Show? antes. Fez antes. Eu quero um programa que tenha música, quero um programa que tenha plateia, quero um programa que a gente fale de esporte com entretenimento. Do nosso jeito de se comunicar com as pessoas. Porque eu não posso fazer um programa que não seja a minha forma de me comunicar. Eu não posso fazer um programa Que se não seja você. de terno e falando só taticamente de um jogo de futebol. a gente somos dois. Agora Eu eu não vou te posso. falar. Porque não é o meu estilo. Não, mas você... Não, você quer ser o Denilson. Você. Óbvio que eu quero falar de futebol. lógico, conteúdo. Com um conteúdo Óbvio descontraído. Que eu quero ter alguém que fale de sistema tático. Óbvio que eu quero ter alguém que analisa futebol /sério. E que você sabe fazer muito bem. Que eu também consigo fazer isso, que foi o divisor também, assim, uma dificuldadezinha que no começo eu tive, assim, porque eu brincava muito. E aí quando eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, eu preciso também ter um pouco de... Como você verbaliza Entendeu? isso? Então, essa foi a minha dificuldade na comunicação. Porque quando eu entro na Band, eu entro fazendo um programa de entretenimento puro, que era eu, Vampeta, Emerson e Milton Neves de âncora. Era um entretenimento puro. Ali a gente praticamente nem analisava futebol. A gente não falava de futebol, a gente zoava pra caramba. Só que quando eu começo a ficar fixo, a zoeira ia até a página 2, Misha. Eu brincava, só que era um programa de 2 horas, não podia ficar 2 horas brincando. E aí você começa a falar assim, mano, peraí, tô brincando muito. Tô brincando muito. E aí o que me ajudou? A começar a ver os jogos. Eu comecei a assistir os jogos. E aí quando eu comecei a assistir os jogos, E analisar. eu chegava lá e eu tinha uma opinião formada do que eu vi no jogo. Eu vi que você tocou na bola 3 vezes, tá ligado? E não fez nada no jogo, mano. Então chegava lá no programa, alguém falava assim, o Michel foi o melhor jogador em campo. Eu falava, desculpa, ô Pedro, o Michel não foi o melhor jogador em campo. O Michel tocou na bola 3 vezes. Então, quem viu o jogo de casa e me viu falando o Michel tocou na bola 3 vezes, fala, o Denilson viu o jogo. Porque antes eu fazia o quê? Melhores momentos. Aí ia zoava em cima dos melhores momentos, tirava uma onda, mas eu percebi que era um programa de 2 horas, mano. 2 horas é tempo pra caralho. Não, eu já passei por isso. É tempo pra caralho no ar. Pô, irmão. minha primeira oportunidade foi uma Copa do Mundo dentro da Globo. Eu ficava 2h30, 3 horas, todo dia, 40 dias. Como você tá se sentindo na poltrona de apresentador? Não, hoje... Hoje. É porque aqui a gente formalizou e fez e quer estar com pessoas que façam... É isso que muito do que você falou. Se sinta bem, seja você. Por exemplo, cara, a Globo é uma grande empresa, me deu essa oportunidade, minha primeira oportunidade. Para mim foi muito bom, tanto quanto hoje eu estou na CNN. Quando eu começo a trabalhar na comunicação, eu também comecei numa Copa do Mundo, como você, na Sport TV, que era um programa para falar da Copa do Mundo. Para falar da Copa do Mundo. Só que o programa que a gente tinha na Band era um programa praticamente de entretenimento. Eu tinha do meu lado o Vampeta, tinha do meu lado o Milton Neves, que é um monstro da comunicação, e tinha o Emerson, que era o cara mais tímido. Então a gente tirava a onda. Nesse perfil, o teu começo, você ia se dar bem. Irmão, e outra coisa que eu ia te perguntar. Pergunta, tio. Os teus coroas estão lá em Diadema ainda? Não, estão aqui, caralho. Maria Você Favila. é louco, foi uma mansão pra eles ali da hora. Meus pais moram bem pra caralho.
Ixi, esquece, os velhos tão bonitos na mansão, pai. Mansão. Uma parada que eu te perguntar. Humilde, não. Meus pais moram bem pra caralho. E agora uma parada que eu ia te perguntar, mano. Agora, há pouco você falou que você voltou lá em Diadema e tal. Cara, você tem algum reflexo, tipo, de você, muitas das vezes, você ter saído de lá e voltar pouco, que é normal, isso acontece, e de você ter escutado algumas coisas. Qual foi o impacto de você ter saído de lá e aí a sua vida ter mudado e hoje você ter uma vida totalmente o oposto, diferente? Como é que foi quando você voltou lá, eu voltei lá, bicho, algumas vezes, né? Eu voltei lá algumas vezes. Não, mas você falou que você voltou agora recentemente. Então, eu ia muito lá. São momentos, né? Tá, então, o que eu te pergunto, como que é quando você volta lá? Do caralho. Do caralho. Sempre foi do caralho voltar lá. Você não é cobrado de vez em quando de Nunca. alguma coisa? Não, mano. Não. De nada? Nada. Sabe por que eu acho que eu não sou cobrado? Além do que a gente tá falando aqui, do que somos o que somos. Você é um cara... Não, é isso aí. Então eu acho que primeiro que eu não tenho essa cobrança, porque o que eu sou lá, eu sou aqui, câmera, sem câmera, então eu tô aqui, eu sou a mesma pessoa em todos os momentos. E é isso que a gente quer aqui. Mesmas pessoas. E a mesma pessoa. E eu nunca, em todos os lugares do mundo que eu passei, eu nunca deixei de falar de Diadema. Eu sempre falei de Diadema. Eu sempre falei da onde eu vim. Eu sempre falei com orgulho da onde eu vim. E eu vejo só saí de Diadema. Eu só saí de Diadema porque ameaçaram a minha irmã de sequestro 3 vezes. 3 vezes ameaçaram a minha irmã de sequestro. Então ficou insustentável ficar em Diadema. Cara, mas não é errado. Não, mas mesmo eu ficar lá em Diadema. Não, mas mesmo se isso não aconteça, não é errado você sair de lá e vir para um Alphaville, que nem hoje onde você mora, seus pais moram. Se você fizer a pergunta ao contrário, falar assim, você gostaria de voltar para Diadema? Não. Não. Voei, pai. E gostaria muito que as pessoas que lá estão, que lá moram, sonhassem também. Sonhassem também. Você ser um exemplo disso. Eu sonhei, irmão. Eu quis isso pra mim. Fui e conquistei. Quer voltar lá? Só pra ver minha família, meus amigos e da hora. Porque é perrengue, pai. É perrengue. Pai, é difícil. Assim, eu falo, né? Mas eu queria saber de você também. Qual a sensação que você tem de hoje você ver, por exemplo, você, né, Denilson, já todo mundo conhece, graças a Deus, ou Cafu, renomado, ou Cafu também, ou Show, ou Pentacampeão. Mas você poder dar essa oportunidade pro teu pai, pra tua mãe. Quando eu tinha 47, eu tenho agora 18, eu acho, 18 para 19, foi quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eles não iam precisar trabalhar mais. Que até então minha mãe trabalhava de empregada doméstica, meu pai trabalhava na Ford, era um trabalho bom, mas enfim, trabalhava segunda a sexta pra caramba. Meu pai saía de casa 3h30 da tarde e voltava 3h30, 4 horas da madrugada. Durante a semana toda. E final de semana tomava o mezinho dele, segunda-feira o mesmo processo. Assim. O meu pai me viu jogar bola pouco. O meu pai. Olha, isso aí Meu pai me viu jogar bola pouco. Porque o tempo às vezes que eu jogava bola na várzea... Seu pai estava trabalhando. Meu pai no final de semana estava no bar do Donato tomando a pinga dele. Então, o meu pai ouvia as pessoas falando que o filho dele jogava bem. Mas me ver jogando de criança no campo... Você já tinha falado isso, não? Não. Meu pai me viu pouco. Ele sempre me apoiou, ele sempre acreditou. Mas tá lá, Mas ele acreditou mais porque o fulano de tal falava, já viu teu filho jogar, mano? Teu filho joga pra caralho. Só que ele tava no bar tomando a pinga dele. Então, assim, o meu pai sempre foi referência pra mim, sempre. Porque quando ele virou e falou, ó, eu vou te ajudar no que for necessário até a hora que der. Quando não der mais, eu vou te falar, não dá mais. Então, felizmente, eu fui pro São Paulo e as coisas começaram a acontecer. Com 16 anos, eu já estava no profissional. Porque meu irmão trampava, a minha irmã provavelmente iria trampar. Vocês são quantos irmãos? Somos em 3. O meu irmão mais velho, eu e minha irmã. Então, meu irmão trabalha numa fábrica de bala de coco. Cansei de ver meu irmão chegando em casa com
Porque a bala de coco, com essa massa que você tem que... Eu não sei como é que faz hoje, mas meu irmão trabalhava numa fábrica, ele pegava a massa, jogava num prego na parede e puxava. Daí Jogava, tal. Até aí puxando, ia né? endurecendo, aí vinha com a tesoura e cortava a balinha de coco. Então cansei de ver meu irmão chegando em casa com a palma da mão na carne viva, porque é quente a massa. Então, assim, o Deus me escolheu, me deu o dom, né, de me tornar um jogador profissional, de ter a condição que eu tenho hoje e cuido deles com muito prazer, com muito até orgulho. hoje. Até hoje. Enquanto Deus me dá saúde, enquanto Deus me dá condição de eu proporcionar para os meus irmãos, para minha mãe, para o meu pai, para minha família, eu vou fazer com o coração Irmão, aberto. eu vou te abrir uma parada agora muito foda e muito séria. Cara, a gente é amigo e a gente teve a oportunidade de estar junto bastante tempo e em algumas oportunidades. E, cara, outro dia eu tava conversando com a Luciele e ela, no meio de uma conversa, ela falou isso, mano. De verdade. De verdade. Negócio, assim, tava eu e a Letícia, assim, ela comentou. E foi na última vez que a gente se viu. Ela falou, cara, o Denilson, ele é... Eu nunca tinha visto o Denilson como ele nesses últimos tempos, o quanto que ele é a ligação que ele tem com a família dele. Que a gente não quer entrar em detalhe, a gente sabe de tudo aquilo que você passou, mas isso, ela falou isso. E isso é muito nosso, irmão. É muito nosso, de verdade. Tipo, dessa ligação que a gente tem. De você que nem... Você acabou de falar uma parada aí que aconteceu comigo também. Você com 16, 17 anos, você assumiu a família. Você fez seu pai sair da Ford, você fez seu pai... a sua mãe deixar de ser empregada doméstica e tomar conta da casa. Tomar conta. Irmão, não é qualquer um que faz isso. E aí, quando a gente fala assim que a gente não estudou, a gente não teve, né? Mas, cara, a gente teve que deixar de ser criança e adolescente muito cedo. Tem coisa que a escola não te ensina. Eu vou proporcionar para os meus filhos o estudo o melhor possível para eles. Porque você aprendeu e você é doutorado, mestrado nisso aí, irmão. Tá ligado? Mano, melhor escola, vou proporcionar, vou exigir. Mas na vida... Tô exigindo pra cacete do meu filho, da minha filha, pra Eu estudar. também. Exijo mesmo. Às vezes eu dou um exemplo genuíno, assim, um exemplo raso, assim. Papai, eu não vou pra escola amanhã não, por exemplo. Vou pra escola amanhã não, quarta-feira. Falei, não vai pra escola? Como é que você não vai pra escola? Vai pra escola sim. Qual que é a tua obrigação? O que você faz? O que o teu pai faz? Trabalhar na televisão. Então, papai vai trabalhar na televisão amanhã. E por que você não vai pra escola? Se é a tua obrigação. Papo, acabou a resenha aí. É 1 minutinho de resenha. Com o Davi e com a Maria Eduarda. Tem coisas, tio, que você não pode negociar. E a educação dos meus filhos, escola, eu não negocio. Só que tem coisas na escola que não vai te ensinar. E então, é isso que eu falo. E Esquece. aí que a gente entra, e aí eu acho que a gente pode mostrar para eles. Talvez eles não precisam porque não passaram o que a gente... Não vão passar o que a gente passou. A gente aprendeu muita coisa muito cedo. Você imagina hoje, por exemplo, você imagina hoje o teu filho... Uma pergunta que eu faço para você. Você imagina hoje o teu filho fazendo o que você fez? Não. Eu também não. Eu não imagino meu filho indo ficar numa concentração uma semana, pô, então, pra jogar bola. Isso. Mas são gerações, irmão. Mano. Só que pra mim, aí são outras circunstâncias. São outros momentos. Outros momentos. Foi bom pra mim? Cara, foi bom pra mim. No final foi bom pra mim, eu parando pra pensar, falando assim, cara, eu cresci com isso, eu aprendi com isso, eu tive que viver sozinho cedo, eu tive que ir pra outro país cedo, ter responsabilidade muito cedo mesmo. Eu falo que, outro dia eu tava falando, eu falo que eu passei processos, né? Eu fui do menino pro adolescente muito cedo e do adolescente pro cara homem que cuida da família muito cedo, cara. Tudo muito rápido. Por isso que a gente fala que o jogador amadurece muito rápido. Pode ver, muita gente fala assim, o jogador amadurece muito rápido. Porque você, com todo esse processo de aprendizado e de responsabilidade, ainda tinha a cobrança do torcedor. Do time, cara, que você jogava. Então, isso é legal e ninguém tem noção desse processo, né? Que a gente passou.
Mas de sabe lá que- de trás até Só- o final da nossa carreira, né? Só que hoje a gente vive um momento de que as pessoas tentam diminuir o esforço do outro. Começa a reparar. As pessoas não valorizam o esforço do outro. A tua dor, ela é muito grande para você, pode ser que para mim não. Então eu não tenho o direito de te julgar por causa da dor que você está sentindo. Eu não sei qual que é a dor que você está sentindo, mano. Só Mas você, tem algo que te doeu só muito, você irmão? sabe. Mas o que lá pra trás Eu vou te te dar doeu um muito? exemplo. Vou te dar um exemplo. Você falou sobre responsabilidade muito cedo. Eu também tenho o mesmo sentimento que você em relação a isso. Moleque, joga, tal, assume a responsabilidade da família e de cuidar da família, mesmo que inconscientemente, hein? Mesmo que inconscientemente você assume uma responsabilidade, que é falar, pai, mãe, agora é comigo. Não, E eu com normal- 18, 19 anos. Mas pode ser que com 23 eu machucasse um joelho e parasse de jogar com 23. E aí? Então É, você mas- assume uma responsabilidade inconsciente. Beleza? Eu passei ao longo da minha trajetória sempre sendo um cara muito brincalhão. E cansei de ver gente me olhar com o olhar de, sendo redundante. Não quer nada com nada. Só quer brincar. Então, Só quer isso, só quer aquilo. Mas eu sabia da responsabilidade que Tá. eu carregava. O meu incômodo era estar no ambiente e perceber que as pessoas não me respeitavam só porque eu era um cara brincalhão. E aí eu fiquei me incomodando, me incomodava isso. E aí eu, em algum momento, eu tentei ser um cara um pouco mais sério. E isso me incomodou também. Porque não era você. já não era eu. E aí vem uma resposta divina. Minha mãe é diagnosticada com câncer. Eu perco o meu chão. Vamos correr atrás para fazer o tratamento da minha mãe. Aí o médico que cuidou da minha mãe, me chama e fala assim, Denilson, deixa eu te falar uma parada. Eu percebi que você, te conheço, tal, jogou bola, aquela parada toda. Mas eu percebi que você, cara, com essa energia que você tem, com essa alegria que você tem, começou a falar umas coisas que, no jeito de ser. Falou, isso aí pode ajudar a sua mãe muito no tratamento dela contra o câncer. Aí eu falei, é mesmo, doutor? Ele falou, é. Chorei pra caramba, não sei o quê, tal. Eu saio da sala do consultório do médico com essa chavinha já virada. Falando, sabe o quê, mano? Parecia que Deus me respondeu as minhas orações. Porque era um momento que eu tava me questionando. Por que as pessoas me olham assim? Por que as pessoas não me levam a sério? Porque tudo que eu falo, para disso, você. Para disso, você. É, porque eu não, caralho. Se eu tô te falando que é esse bagulho, por que eu não? É, porque você é mal zoeiro, mano. E aí que eu sou Não, zoeiro? mas eu já tive Sabe essa assim? sensação também. Aí quando o doutor falou pra mim assim, esse teu jeito de ser, vai ajudar na cura Sendo você, você vai ajudar sua mãe. a cura da sua mãe. Hoje eu tenho minha mãe em vida. Há 8 anos. Então foi uma viradinha de chave pra mim. Mano. Eu virei e falei assim, sabe o quê? Eu saí do consultório dele e no meu coração e na minha cabeça eu falei, sabe o quê? É isso, tio. Eu sou isso. Então eu me aceitei. Hoje já não me incomoda mais. Mano, Olha mas que não tem- loucura. mas não tem nem o que falar. Tipo, imagina, eu tô curando a minha mãe sendo eu. Isso é o maior exemplo que você pode ter de você não tem que mudar nem um pouco. Mas era uma resposta que eu tava precisando ter. Olha, mano. Era uma resposta É, que eu um tava bagulho precisando foda. ter. Porque eu tava nesse momento de me questionar. Falar, porra, caralho, que sacanagem comigo, né, mano? Tipo, vou mudar. E aí vem todo esse problema Mas da minha mãe. por exemplo, eu vivo minha vida em tudo que é em torno. Pra eu poder ser eu em tudo. Isso é eu. Porque eu não consigo Isso é ser bom. diferente. Mas isso é bom. Isso é ótimo. Em tudo que eu faço, em tudo que eu vá fazer. E eu só consigo me encaixar assim. Só consigo isso. Assim, eu acho isso ótimo, mas pode, assim... pode ser errado da minha parte, mas eu só consegui evoluir assim. Eu não consegui mudar. Não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Eu não consigo ser outra pessoa. Mas não precisa ser outra pessoa. Então, eu não consigo. E eu, com 41 anos, eu analisei que hoje Pneu eu murcho, só hein, pai? consigo... Oi? Pneu murcho, hein? 41, né? Você é louco, né? Você é louco. Não, Eu tô não, com 47, acho que eu tô bem. melhor que você, tio. Melhor Tá que você? tirando, tio. Tô com 47, eu tô melhor que você, mano. Irmão, Olha como é que você tá, irmão. Irmão, se eu tirar esse óculos aqui, sério, eu acho que esse aqui me dá uma 44. Mas aqui tá foda. eu tenho Bota que o usar. óculos, pai, bota o óculos. Tem que usar, meu. Então, Ah, tem que usar.
Mas eu não consigo fazer nada que eu não seja eu, irmão. É que o processo... Não é, irmão. Mas é um processo, mano. Posso, assim, não sei. Nunca fui buscar resposta e nem quero. É uma coisa minha. Tudo que eu faço na minha vida, eu só vou conseguir fazer bem sendo eu. Hoje, nisso aqui, ó, sentadinho numa cadeira, não estamos jogando bola. Isso aqui que eu estou fazendo, para mim, você é uma referência. Então, mas assim, eu me orgulho disso. Se você procurou ser referência... Na bola eu joguei mais que você. Você chutou mais que eu. Mentira. Não, você chutou mais que eu. Me corta que Você chutou mais forte que eu. Não, na bola. Mas, Misha... É brincadeira. A gente tá aqui, assim, todo mundo tem todo mundo, não sei todo mundo, mas eu, por exemplo, em todos os lugares que eu vou, com todas as pessoas que eu me relaciono, isso me trouxe a experiência de vida, né? Eu sempre aprendo alguma coisa. E sempre mas eu gosto de aprender. Pro meu dia a dia, pro meu cotidiano, sempre uso alguma coisa. Eu aprendo com você, aprendo com o Kaká, com os nossos amigos em comum, aprendo com todo mundo, tá ligado? Acho coisa que combina comigo, acho coisa que não combina comigo. É mais ou menos estilo de roupa. Tem estilo de roupa que você usa que não vai combinar comigo. É mais ou menos isso. Coisa. Mas eu acho legal em ver você vestido do que você tá vestido. É legal. Só que isso não combina comigo, mas é legal o que você tá fazendo. Então, eu sempre tive muito aberto para aprender as coisas. Você queria ser referência? E eu me sinto muito orgulhoso de verdade pelo fato da gente ter sido um atleta profissional e tá migrando para uma outra função e ser comunicador e tal. Mas quando a gente inconscientemente se torna pessoas públicas, alguém vai copiar nós, mano. Irmão, tá ligado? Alguém pode copiar. E cara, eu, por exemplo, se amanhã alguém me copiar, cara, eu levo o lado eu vou ficar lisonjeado. Mas eu não tô falando isso do lado negativo. Tá ligado? Eu tô falando isso pra gente ter cuidado, porque a gente passa a ter uma responsabilidade que você aparentemente tem, eu tenho essa responsabilidade, tomo muito cuidado com isso, por vários motivos. O principal hoje é pelo discernimento que os meus filhos têm hoje. Então, o que eu quero passar para os meus filhos? Isso para mim é o principal hoje. Denilson, você mudou em algumas coisas? Porra, mudei em algumas coisas. E eu tô mudando muito também. Que provavelmente se eu não tivesse filhos, tinha coisas que eu não teria mudado. Isso é fato. Não, mas tudo... Então veio mulher, um amadurecimento, filho, entendeu? Isso então, esse é o processo, mas a essência, estamos aqui, tipo. A essência não muda, Esquece. lógico que não. Quando a gente falou lá que tem coisas que dentro da escola cara, você não aprende, o desafio nosso como pai, não sei você, mas o meu desafio como pai, o que a gente ensina dentro de casa, o que eles levam para o mundo, mano. Não que eles aprendem fora do mundo, lá no mundo, tragam para dentro de casa. Eu acho que o trabalho mais duro na minha vida, de todos, foi ser um formador de família, e como marido e como pai, de verdade. Porque nos outros, talvez eu possa até me dar uma margem de erro. Eu hoje, Michel, hoje, eu não consigo me dar essa margem. Eu não posso errar com a minha mulher, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe. Já aconteceu. Eu me cobro muito disso, de verdade. Eu me cobro muito. E isso me ajudou a chegar onde eu cheguei. Porque até muito nesse nosso meio... Cara, a gente tá falando com... Você tem 13 anos com a Luciele? Quantos anos? Eu vou para 17. 17 anos. Eu vou fazer 21 com a Letícia. E é muito difícil hoje você, no nosso entorno, no nosso meio, até porque a gente saiu a gente estava num processo de foco, que é o futebol, vai para a televisão, que o foco continua, e tem todo esse entorno. Você já deve ter saído de um monte de blá blá blá, de fofoca, de merda, que teve que organizar, que teve que cuidar disso. E é difícil. O que você prioriza? E que você não quer errar? Teu casamento, tua mulher, teus dois filhos. Se não errar agora... Já era, tio. Com 47 anos acabou. Você não vai pegar a morena, aquela morenona tal. Eu não vou pegar uma loira do olho verde. Quê? Irmão, quer que eu conte pra você? Se errar agora. Rapidinho pra você. Rapidinho. Essa eu vou contar pra você. Se errar, tchau, hein, pai? Lembra? Orkut. Rapidinho. Depois você conta essa pra Letícia. Eu não sou dessa época rapidinho do Orkut. Não, você já é do antes, né? Rapidinho. Aí eu vi a loira assim, ela, mandou mensagem. Falei, Irmão, era isso aqui uma bola. Era só
Pai, era só Só a cabeça. carcaça. Só carcaça. Aí me deu moral, falei, mano, juro por Deus, vai ser essa pra vida inteira, porque eu não sei se eu vou pegar igual, mas não, pai. 21 anos já, bicho? 21 anos, irmão. 21 anos, irmão. Lógico, tem seus altos e baixos. Natural. Tem aquelas coisas que você, acontecem. todo mundo. Mas se Deus abençoar é pro resto da vida. Não pode errar mais, não. Que acabou. Você pai. acabou, pai. Se errar Não, agora. então. Mas aí. Se eu errar agora, não, mas esquece, se ela mano. vier falando isso aqui. Aquilo que eu falei, mano, não quero voltar pra Diadema. Se Pai, eu errar se agora... eu falar isso na câmera. Eu volto. Se eu falar isso na câmera, é capaz dela falar: você não quer errar, porque você não vai pegar uma outra desse jeito. Que ela é foda. Mas é que aqui não tem, mano. Não tem. Ela deu pra mim a maior riqueza que eu tenho na vida. E é igual você, irmão. Você tem um casal lá, eu tenho um casal ali, é fenômeno. Você jogou na França, você sabe. É a escolha do rei. Lá eles falam o choix do roi. O rei, a melhor coisa para um rei é você ter um casal. Eu não sabia disso. Você aprendeu lá? Aprendi lá. Lá, aquelas histórias antigas, eu nunca entendi porra nenhuma. Então lá eles falavam que para um rei, a melhor coisa para um rei é ter um casal. Ter uma filha para poder casar a filha, né? Com alguém do outro reinado. E o filho Também. para pegar, para continuar o reinado do pai. Então então a gente é privilegiado, irmão. É isso. 2 reis. Terminou bem ele, hein? Terminou bem, hein? Parabéns, Xé. Terminou bem, mano. Terminou bem, mano. Então é isso, rapaziada. Somos o que somos e não precisamos de mais nada. Siga e compartilhe. Canal Somos o que Somos. Estouro. Curte. Curte e compartilha, irmão. Segue, isso? Segue nas redes sociais. Como é que é? Segue nas redes sociais. Fala Não de deixe novo. de seguir nas redes sociais. E é isso. Compartilha. Filma lá. Se inscreva no canal. Filma se inscreva lá. no canal, compartilha. Então Você fala tem pra nós acesso a ali. Então fala conteúdos lá pra exclusivos nós. do Somos o que Somos. Então fala pra nós. Se inscreva no canal, compartilha para você ter acesso exclusivos aos conteúdos daqui do Somos o que Somos. É isso. Caralho. Essa é pica. Irmão, juro por Deus, você tá a cara do André Balada. Cala a boca, ô. Amém, mano. Ele tá a cara do André Balada, mano. Juro, tio. Você tá a cara do André Balada, mano.